Turma, na questão 1, nos diz o seguinte: calcule a medida da abertura do ângulo indicado por x, sabendo que o ângulo, TDR mede 135 graus. Reproduzindo a figura que aparece na atividade, existe um ponto R, um ponto D e um ponto T. Esse ponto D, teoricamente seria um ponto de origem, ele determina uma semirreta que passa por T. Da mesma maneira, do ponto D de origem, ele determina uma outra semirreta que passa por R. A partir daí, se nós considerarmos que o conceito de um ângulo é o espaço existente entre duas semirretas, nós temos um outro ponto S, no qual um pedaço desse espaço mede 27 graus, o outro é x e o total é 135 graus. A partir daqui, turma, fica tranquilo para a gente poder afirmar que o valor do x, ele somado a 27, é igual a 135 graus. É uma equação válida, é uma sentença que representa essa situação, porque 135 é o espaço todo. Então, se eu somar x mais 127, eu vou encontrar 135. E considerando aquela ideia de que eu quero desfazer, digamos assim, o cálculo, eu reescrevo 27 no segundo membro da equação com um sinal, com uma operação inversa. Se aqui está somando, do outro lado, pelo princípio aditivo, a gente fala que ele está subtraindo. Então, 135 menos 27 é o cálculo que você faz para encontrar o valor do x. Considerando, turma, reforçando que, na verdade, a gente subtraiu 27 de ambos os lados. Mas normalmente a gente só fala assim, passou 27 negativo. Eu estou explicando dessa maneira um pouco mais teórica, não é para dificultar, não. É só para te dar a oportunidade de você compreender o porquê que determinado processo acontece, beleza? X menos, x é igual a 135 menos 27, x é igual a 108 graus. Turma, na atividade 2, nos pede para determinar a medida do ângulo central na figura a seguir. E antes de falar que o ângulo é tranquilo de visualizar, porque é 75 mesmo, vamos entender o porquê com base nas informações que estavam lá no PET, que fala o seguinte: o ângulo central é aquele cujo vértice está no centro da circunferência. Então, ele está no centro da circunferência. As características desse ângulo são: o vértice indicado pela letra C, que é esse, coincide com o centro da circunferência. Então, fato, o vértice do ângulo está exatamente no centro da circunferência e os lados determinam dois raios da circunferência, porque parte da origem do centro da circunferência até a extremidade. Então, CA, AC é um raio, BC também é um outro raio. E uma outra informação importante quanto à medida desse ângulo é que o ângulo central e o arco determinado por ele, que o arco é essa parte em vermelho, tem a mesma medida. Se o ângulo central tem a mesma medida que o arco, logo podemos afirmar que a medida de x, ou seja, a medida do ângulo central, vai ser igual a 75 graus, beleza? Turma, na atividade 3, assim como nós fizemos na atividade 2, vamos pegar algumas informações para nos ajudar a determinar a medida do ângulo inscrito na figura. Informações essas sobre o que seria um ângulo inscrito. Então, olha só. Ângulo inscrito é aquele cujo vértice pertence à circunferência. Então, o vértice não é onde o ângulo é formado. Quer dizer que toda vez que o ângulo estiver inscrito na circunferência, esse vértice pertence à circunferência. E depois fala que a característica desse ângulo as características são: o vértice indicado pela letra V é um ponto da circunferência, e isso nós já observamos. E os lados determinam duas cordas na circunferência. Pessoal, corda são aqueles segmentos que passam por dois pontos da circunferência, mas que não passam pela origem. Porque se ele passasse pela origem, ele era um diâmetro. Como ele não passa pela origem, ele é uma corda. Uma outra informação importante é que o ângulo inscrito tem a metade da medida do arco correspondente. Então, o arco que corresponde a esse ângulo é 40. Se
tem a metade, né? Nós podemos falar que x é igual a 40 dividido por 2. Por isso, podemos afirmar que a medida de x vai ser 20 graus. Beleza? Já na atividade 4, nos pede para determinar a medida do ângulo central na figura a seguir. No entanto, né, ele pede para afirmar a medida do ângulo central, mas não tem a medida do arco, né, do ângulo do arco, mas em contrapartida tem a medida do ângulo inscrito. E aí você vai ter que confrontar duas informações. A primeira é que o ângulo inscrito tem a metade da medida do arco correspondente. E a segunda é que o ângulo central e o arco determinado por ele têm a mesma medida. Então, esse ângulo em vermelho, se nós formos utilizar ele como base, esse arco em vermelho, nós podemos falar que ACB, e aí esse ângulo aqui, pessoal, é o ângulo X, ACB dividido por 2, e aí nós estamos considerando, né, que esse arco, né, porque o ângulo ele tem a mesma medida, ACB dividido por 2 é igual a 36. E nós podemos também falar que o x é igual a esse ângulo ACB, que possui o mesmo ângulo do arco. Já considerando essas duas informações, que nem eram necessárias, nós só colocamos mesmo para organizar, eram necessárias apenas a de cima, nós podemos falar que o ângulo ACB é igual a 2 vezes 36, porque aqui no primeiro membro ele estava dividindo, no segundo membro eu reescrevo pela operação inversa, que é a multiplicação. 2 vezes 6, 72 graus. Então, se ACB é 72 graus, pessoal, por consequência, o arco, né, é 72 graus e o x é 72 graus, porque esse ângulo ele é exatamente o x. Então, por isso que eu falei que no início não era tão necessário escrever dessa maneira, mas eu quis justamente para você considerar o ACB como sendo o ângulo do arco e não o valor de x, embora eles sejam os mesmos, né? Só para se referir de maneiras diferentes ao ângulo do arco e ao x, aos graus, né, referente ao arco e ao x, beleza?